Olá! Então hoje daremos continuidade aos nossos vídeos sobre MATLAB e hoje falaremos sobre gráficos lineares XY. Certo? Os dados geralmente plotados nesses gráficos são arquivos lidos ou calculados nos nossos programas. Nós assumimos geralmente que os valores de x são variáveis independentes e a partir delas nós calculamos o nosso vetor y, que são as variáveis dependentes. Geralmente, o que nós podemos fazer é, a partir de x, calcular y, ou nós podemos obter x e y a partir de experiências, e com isso nós plotamos vários gráficos, e o MATLAB é um software que pode nos ajudar nisso. Certo? Para a gente conseguir dar início à forma como nós plotamos gráficos e como nós editamos esses gráficos aqui no MATLAB, primeiro nós iremos relembrar como nós dimensionamos vetores, porque eles poderão ser úteis, já que muitas vezes nós plotamos nossos gráficos em função do tempo. Então assim nós já temos vetores lineares, os quais nós só precisamos determinar nossa função para a gente poder calcular, portanto, as variáveis dependentes. Primeira coisa, nós temos duas formas de dimensionar vetores. Eu vou chamar meu vetor de x e vou dimensioná-lo da primeira forma. Como o Matheus já falou nos vídeos anteriores, primeiro eu coloco o valor inicial desse vetor, coloco 2 pontos, eu coloco o espaçamento entre os elementos, no caso eu quero que ele conte de 2 em 2, e ele conte até 10, então o meu último número é 10. Outra forma de dimensionar esse vetor, agora eu vou chamar um vetor y, é usando a função linspace, a qual a gente vai dimensioná-la de uma forma diferente. Nós damos início colocando o valor inicial dela, vírgula, o valor final, que eu também quero que ela conte até 10. E, diferente da primeira forma, aqui nós falamos quantos elementos a gente quer no vetor, e não qual o passo de espaçamento entre os elementos. No caso, eu quero que tenha 5 elementos. Para vocês entenderem o que eu estou fazendo, eu vou rodar o nosso programa. Se vocês observarem aqui na minha janela de comando, eu tenho o vetor x, onde ele está contando de 2 em 2 realmente, como eu havia falado que ele faria, e o número de início é o 0 e o número final é o 10. Já o meu vetor y, ao contrário do primeiro, ele começa assim, do 0 ao 10, porém ele tem 5 elementos, ele já faz o espaçamento desse vetor automaticamente. Certo? A partir desse conceito, nós conseguimos, portanto, dar início à forma como nós plotamos os gráficos aqui. Primeira coisa, para a gente plotar um gráfico, a gente precisa ter nossos dados. Então, eu já estou caracterizando os dados de entrada, eu criei um vetor usando a função linspace e eu coloquei uma função linear aqui, y igual a x mais 3. Com isso, a gente consegue exemplificar o que a gente está fazendo. Certo, para a gente plotar um gráfico, a gente precisa criar uma figura, que é nela que vai estar contido o nosso gráfico. Então, nós chamamos aqui no programa essa figura, figure 1. Por que tem que ter isso? Porque caso eu queira plotar mais de um gráfico, e eu queira que esses gráficos estejam em figuras diferentes, então, por exemplo, eu teria que chamar um figure 2. Assim, eu teria um gráfico na figura 1 e outro gráfico na figura 2. Mas vamos começar por partes fazendo uma figura só. Certo, nós vamos plotar um gráfico em função de x e y, como foi determinado ali na caracterização dos dados de entrada. Então, para a gente plotar, a gente usa a função plot x e y. Com isso, ele já vai plotar para mim o gráfico. Se vocês observarem na figura que abriu aqui, ele plotou para mim. A minha origem no eixo y é o 3, porque eu tenho a função y igual a x mais 3, ou seja, quando x é igual a 0, y é igual a 3, e ela é uma reta que está sendo demonstrada aqui no gráfico. A gente pode, por exemplo, querer fazer um gráfico onde ele tem uma escala logarítmica. Nesse caso, de vez a gente usar o plot, aqui apagando, a gente vai usar o semilog x,
de x e y, que vai gerar gráficos com y linear e o x em escala logarítmica. Caso eu queira o contrário, é só eu colocar a função semilog y. Assim, eu terei gráficos com o y logarítmico e o x linear. Mas eu posso querer que ambas as escalas sejam logarítmicas. Nesse caso, eu vou colocar log x e y. Assim, tanto o x quanto o y terá uma escala logarítmica. A partir dessas funções apresentadas, a gente pode criar mais de 2 gráficos em figuras diferentes. Porém, a gente pode também criar esses gráficos na mesma figura. Por exemplo, em uma figura só, eu quero que tenha 2 ou mais gráficos. Como que eu faço isso? Eu vou criar um subplot. Eu coloco o subplot e, a partir disso, eu vou dimensionar a nossa figura. Ou seja, eu vou apresentar para ele quantos quadros eu quero. Por exemplo, nessa figura, eu quero que tenha 2 gráficos, um do lado do outro. Ou seja, pensando nele como uma tabela, se eu quero uma figura do lado do outro, como eu tenho aqui nessa imagem, eu quero um gráfico aqui no quadro 1 e eu quero um gráfico no quadro 2. Então, com isso, eu vou falar para ele que, se fosse uma tabela, eu preencheria da seguinte forma: uma linha e 2 colunas, pensando numa tabela. Então, eu tenho uma linha, 2 colunas e agora eu vou determinar a posição que eu quero do meu gráfico. Como eu disse, olhando aqui nos blocos, eu já tenho as posições. Nesse aqui, que é o nosso caso, eu quero 2 gráficos em uma figura, eu já tenho a posição 1 e a posição 2. Vamos supor que eu queira que meu gráfico fique na posição 2, ou seja, do lado direito da minha figura. Nesse caso, eu vou colocar aqui 2, ou seja, no subplot eu coloquei quantas linhas, depois quantas colunas e depois a posição desse meu gráfico. Depois que eu já determinei isso, a posição do meu gráfico na figura, eu vou pedir para plotar esse gráfico. Então, eu uso o plot, como eu já havia explicado, x e y, e com isso eu já determinei que eu quero que ele plote para a minha figura. Observem. Olha só, aqui na figura 1, como eu falei, eu abri 2 espaços na figura e eu tenho um gráfico à direita, ou seja, na posição 2. Vamos supor que eu queira colocar 2 gráficos. Então, aqui, eu vou definir mais uma função, x mais 4. Além dessa primeira, eu vou abrir um segundo subplot, porque agora eu tenho que falar para o meu programa qual vai ser a posição desse novo gráfico. Ele tem uma linha, 2 colunas e ele vai ficar na posição 1. Por que eu não abri uma figura nova? Porque eu quero que ambos fiquem na mesma figura. Então, eu chamei a figura 1 ali primeiro, depois eu coloquei o primeiro subplot, determinando a localização do meu primeiro gráfico, e agora eu abri um segundo subplot, colocando a localização do meu segundo gráfico. Se vocês observarem, portanto, eu tenho 2 gráficos. O primeiro gráfico que eu plotei aqui à direita e o segundo gráfico que eu plotei aqui à esquerda. Aqui nós temos 2 gráficos em uma figura só, mas nós podemos querer adicionar mais gráficos nessa figura. Então, como que a gente faz isso? A gente aumenta a nossa tabela, ou seja, observando essa imagem, nós podemos adicionar 3, 4, 5, 6 figuras, quantos vocês quiserem. Claro, o MATLAB tem as suas limitações, mas supondo que você queira 3 figuras. Então, observando aqui essa nossa tabela, nós podemos ver que ele tem 4 posições, ou seja, uma tabela 2x2, 2 linhas e 2 colunas.
E as posições são determinadas como estão aqui na figura. 1, 2, 3 e caso 4 figuras, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos adicionar aqui no nosso programa 3 figuras para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro, a gente vai adicionar uma nova função, vou chamar de h, vou colocar x mais 5. E agora, a gente vai colocar um novo subplot. Não esqueçam, nesse caso, a gente vai, portanto, alterar todos os nossos subplots, porque a partir de agora a gente quer que ele tenha 2 linhas e 2 colunas. Então, eu coloco 2 linhas, 2 colunas e a posição que eu quero desse subplot, desse novo gráfico que vai ser plotado. Então, eu tenho 2 linhas, 2 colunas e a minha posição 3. Se vocês observarem, eu tenho 2 linhas, 2 colunas, posição 1. 2 linhas, 2 colunas, posição 2. 2 linhas, 2 colunas, posição 3. Então, aqui, eu peço para aquele plot XH e eu vou pedir para aquele plot na cor amarela, Yellow. Se vocês observarem no nosso gráfico, nós temos agora 3 gráficos na nossa figura, onde o primeiro são as bolinhas vermelhas, o segundo é a reta verde e a terceira é a reta amarela. Isso tudo determinado através da posição que nós determinamos no subplot. Mas nós podemos também, por exemplo, querer que 2 gráficos apareçam em 2 figuras diferentes, ou seja, 2 janelas diferentes. Para conseguir isso, eu elimino o meu subplot e eu adiciono uma figura 2, ou seja, figure 2. Vamos colocar para rodar. Se vocês observarem, eu tenho 2 gráficos em 2 janelas diferentes. Mas eu tenho também uma outra opção ainda por cima. Essa próxima opção seria pedir para que o gráfico seja plotado com 2 curvas diferentes no mesmo gráfico. Nesse caso, eu vou alterar o meu plot. O que eu vou fazer? Eu abri a figura, Figure 1, como eu tenho aqui. Em seguida, eu vou pedir para ele plotar essa figura. Então, eu coloco plot, eu quero que ele plote x e y. Eu vou dar uma cor para ele, vermelha. Além disso, nesse mesmo gráfico, eu quero que ele plote o gráfico, a curva de x com z. E esse eu quero da cor azul. Vocês verão que ele irá plotar essas 2 curvas no mesmo gráfico. X e y em vermelho e x e z em azul. Mas além dessas funções de subplot, etc., nós conseguimos editar o nosso gráfico. Por exemplo, aqui eu tenho 2 gráficos que eles estão da mesma cor, eu tenho a mesma espessura de linha, eu tenho o mesmo tipo de linha aqui no gráfico. Então, para a gente poder editá-lo, a gente pode mudar a cor, os traços, a gente pode adicionar título, a gente pode dar nome aos eixos, eixo X e eixo Y, e tudo isso eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou aproveitar que a gente já colocou 2 gráficos e a gente vai fazendo neles mesmos. Se eu quero colocar um gráfico de uma cor, na hora que eu vou usar a função plot, eu já aviso ele que cor que eu quero que essa linha seja. Então, eu uso a função plot, eu coloco que eu quero em função de x e y, eu adiciono mais uma vírgula e aqui eu coloco a cor e o tipo de linha que eu quero. Para isso, você coloca uma aspa simples e coloca a primeira letra da cor que você quer em inglês. Por exemplo, olhando aqui na nossa tabelinha, a cor e os indicadores.
Vamos supor que eu quero vermelho. Vermelho em inglês é red. Então, a primeira letra é o R, é ela que eu vou colocar. A partir disso, a gente pode então colocar, entre aspas, simples, a cor que eu quero. Eu quero que ele seja vermelho. Então, eu vou colocar o meu R lá, de red, e pedir para ele plotar o gráfico na cor vermelha. Agora, o primeiro gráfico está vermelho, enquanto o outro continua azul. Se a gente quiser mudar a cor do próximo também, na hora de pedir, a gente coloca novamente a função plot, z em função de x, vírgula, e a gente vai colocar a cor que a gente quer, entre aspas, simples. Eu vou querer que esse seja verde, então eu vou colocar um G. Com isso, a gente pode observar que nosso gráfico à direita está vermelho e à esquerda está verde. Além disso, como eu já falei, a gente consegue também mudar o tipo de traço. Se vocês observarem, aqui eu tenho o tipo de linha e os indicadores. Se eu quero uma linha sólida, eu vou colocar um tracinho. Se eu quero que ela seja marcada por X, aí eu coloco o X. E assim tem vários outros tipos, como estão escritos aqui. É só seguir os indicadores. E isso tudo tem no próprio MATLAB. Se você escrever aqui, se você colocar aqui help plot, a gente vai esperar um pouquinho ele carregar. Vocês verão que o próprio MATLAB já fala para você o que você precisa fazer. Olha, a gente abaixando aqui, a gente vê que nós temos as formas de editar o gráfico, as cores que ele tem, blue, green, red, cyan, etc. As formas de linha que você pode pedir para que ele faça e também explicando como você usa essas funções. O vídeo tem a ideia de ajudar, mas caso você esqueça de alguma função, é só colocar help plot aqui no nosso MATLAB que ele faz para você. Se a gente abrir aqui e a gente quiser que nosso gráfico seja vermelho, mas ele seja feito por bolinhas, eu coloco primeiro o tipo de linha e depois eu coloco a cor do gráfico, entre aspas simples. O nosso gráfico feito por bolinhas, olha aqui à direita. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer para editar o meu gráfico, que se você procurar ali no Help Plot, você vai conseguir descobrir. Além disso, agora a gente pode começar a dar nome ao nosso gráfico. Eu vou editar aqui primeiro o gráfico da direita, aquele primeiro gráfico que a gente colocou. A gente pode dar nome para ele, ou seja, a gente pode colocar um título. Para isso, a gente usa a função title. A gente abre parênteses e coloca entre aspas simples o nome do nosso gráfico. Eu vou chamar de gráfico 1. Feche parênteses. Depois disso, eu vou agora dar nome aos meus eixos, o eixo X e o eixo Y. Para isso, eu coloco xlabel, abro parênteses, coloco entre aspas simples também o nome do meu eixo. Eu vou chamar de eixo X, muito criativa, né? E eu vou dar nome também ao meu eixo Y. Então, o ylabel, aspas simples, eixo Y. Com isso, se vocês observarem meu gráfico, agora eu tenho o título dele, gráfico 1, e eu dei nome aos meus eixos, eixo X e eixo Y. Existem outras funções também que são usadas para você caracterizar o seu gráfico. Eu vou mostrar para vocês num gráfico maior, sozinho, para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou tirar meus subplots e vou deixar um gráfico só na minha tela. Eu posso colocar uma legenda no meu gráfico. Eu coloco a função legend.
eu abro parênteses, coloco aspas simples e coloco a legenda que eu quero. No caso, eu vou escrever gráfico para teste. Certo? Coloquei uma legenda para ele. Além disso, nós podemos também adicionar grades no nosso gráfico. Para isso, a gente coloca a função grid. Com isso, ele vai fazer com que apareça grades no meu gráfico. Se vocês observarem, portanto, eu adicionei a legenda aqui do lado direito, gráfico para teste. Coloquei o nome do gráfico, o eixo Y, o eixo X, e adicionei grades aqui ao meu gráfico para ficar mais fácil a visualização. Além disso, a gente pode também usar a função text. Ou seja, a gente pode escrever um texto numa determinada coordenada do meu gráfico. Vamos supor que eu queira aqui, na posição do eixo X 7 e no eixo Y 10, eu queira que ele escreva algum texto. Então, eu coloco as coordenadas 7 e 10 entre vírgulas, adiciono mais uma vírgula e entre aspas simples, eu vou escrever o texto que eu quero. Por exemplo, ponto importante. Se vocês observarem, aqui no nosso gráfico, ele adicionou que o ponto 7, 10 é um ponto importante. Você pode fazer isso em qualquer ponto e quantas vezes você quiser. É só adicionar mais dessa função. Com isso, nós terminamos a parte de edição dos nossos gráficos. Agora, a gente pode definir os limites desse gráfico. Ou seja, nós temos a função x. Supondo que você pediu para ele traçar uma função, e nesse caso a gente colocou lá que ele vai de 0 a 10, então meu gráfico vai de 0 a 10. Mas eu só quero observar o que acontece com o meu gráfico em determinados pontos. Por exemplo, do eixo X em 3, ou seja, o Y vai estar em 6, até o ponto 6, que o eixo Y vai estar em 9. Só essa região que eu quero observar do meu gráfico. Sem alterar a minha função e sem alterar o meu vetor X, usando apenas a função X, eu consigo fazer isso. Então, eu coloco X, coloco parênteses e chaves, não posso esquecer disso, parênteses e depois chaves. E agora, eu vou colocar os limites do meu gráfico, ou seja, o limite em X e o limite em Y. Em X, eu falei que eu quero que ele vá de 3, espaço, 6. E de Y, eu dou espaço, eu quero que ele vá de 6, espaço, a 9. Eu fecho as chaves, eu fecho o parênteses e eu coloco para rodar. Se vocês observarem, ele cortou o meu gráfico. Agora, os limites apresentados aqui na nossa tela é em x3 até 6 e em y de 6 até 9, como eu havia pedido. Com isso, portanto, nós finalizamos aqui a nossa apresentação de algumas funções no MATLAB. Muito obrigada e bons estudos!